Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você tá? Tudo bem com você? Como é que você passou de ontem? Graças a Deus, né? Graças nós damos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos fez para nós, nos dando a vida, nos dando a possibilidade de viver mais um dia, de anunciar tua graça, tua bondade, teu amor para com todos os seus filhos e mais um dia para que a gente possa levar esse Deus maravilhoso, né? Aqueles que ainda não conhecem, ainda que não sabem desse Deus maravilhoso, esse Deus que nos fez, esse Deus que é, que era e que vai voltar, né? Portanto, precisamos anunciá-lo. E uma forma da gente anunciar é a gente ouvir mais a palavra e também anunciar e ensinar as pessoas a também ler a Bíblia, buscar cada vez mais conhecimento, buscar mais sabedoria, né? Busque sem cessar, busque sem cessar. Não há quem não busque que não encontre. Porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. E ele disse que ele iria, mas que ele deixaria um advogado, que nos ajudaria, que nos incentivaria e nos mostraria toda a palavra, tudo aquilo que ele veio ensinar aqui. Então, quanto mais a gente busca, mais a gente vai descobrir. Então, busque a Bíblia, leia a Bíblia, procure na Bíblia nosso manual de instrução para essa vida, para uma vida saudável aqui, para uma vida justa, para uma vida digna de filhos, e um dia iremos reinar com Ele. Mas para que a gente possa reinar com Jesus, quando Ele voltar, é preciso que a gente conheça aquilo que Ele quer que a gente faça aqui na Terra. Então não perca mais tempo, né? Procure ler, procure buscar cada vez mais conhecimento, cada vez mais sabedoria, para que a gente possa reinar junto com Ele. Então vamos lá, capítulo 26 de Provérbio, continuando. Então hoje nós vamos ler o versículo 14. 14, 15, 16, ele está assim falando assim de um assunto só, né? Que é a resistência, é o preguiçoso, é aquele que não sai do lugar, é aquele que é, além de tudo, aquele que se acha o dono da verdade, o poderoso. Então vamos lá? A porta gira nos seus gonzos, ou seja, a porta abre e fecha, né? Naquela o gonzo dela, né? Ela abre e fecha. Que é a função da porta? Abre, fecha e não sai do lugar. E assim é o preguiçoso, né? Então a porta gira nos gonzos e o preguiçoso rola na cama. Veja, então a porta não sai do lugar. Ela se move, mas continua sempre no mesmo lugar. Então, e como é, né? É o mesmo quando que você se vira na cama. Mas o quê? Não levanta para agir. Não transmite, não levanta para agir, não levanta para mudar, não levanta para fazer alguma coisa, para mudar, para ser diferente, para buscar ler, para buscar mais conhecimento, para buscar mais sabedoria, aquilo que a gente estava falando aqui. Transmite o quê? Uma inércia, uma paradeira, né? É uma inércia disfarçada de uma atividade, porque você está aqui, vira para lá, está parecendo que você está se mexendo. Sabe que é aquele que agita, mas na hora, né, na hora H, né, na hora do vamos ver, desiste. Até parece que algo está acontecendo, mas nada muda. Então, que a gente possa, né, buscar cada vez mais sair do lugar. Nossa vida é movimento. Nós não podemos ficar parado no lugar, achando que as coisas vão vir. Não, nós temos que buscar. Deus nos deu sabedoria para que a gente... Ele nos deu sabedoria. E é só a gente buscar que a gente encontra. Ela está aí. A gente viu desde o começo de que a gente está lendo provérbio, a gente percebe o quanto a sabedoria se deixa achar, se deixa encontrar por aqueles que buscam, porque ela está aqui. Ela está aqui no meio de nós, mas nós precisamos buscar. E a própria sabedoria é o próprio Jesus, né? É a própria palavra que nos orienta e nos ajuda a fazermos e ajuda a buscarmos cada vez mais. Então, não adianta você virar na cama, virar para lá e para cá, ou seja, virar sem disciplina, sem um entendimento, um conhecimento, para que você possa ser melhor, para que você possa ser uma pessoa que fala e cumpre aquilo que você fala, né? Então vamos lá, 15. O preguiçoso põe a mão no prato e acha cansativo levá-lo à boca. Esse é o extremo do extremo, né? Esse é o extremo da preguiça. Então aqui está relacionado o quê? Quando a gente só começa alguma coisa, né? Então ele cata lá, põe a mão no prato, mas tá difícil de levar na boca. Então você começa alguma coisa, mas no fim sempre desiste.
nunca dá continuidade, né? Falta força de vontade, falta disciplina. Nós precisamos ter disciplina. E eu digo para você isso e digo para mim também. Eu já comecei muitas coisas na vida que eu parei, né? Muitas coisas. E eu tenho que ter essa disciplina. E eu busco incansavelmente essa disciplina. Eu sei que não é fácil. Para ninguém é fácil. Mas o que nós podemos é desistir. Desistir. E isso temos que se fazer hoje. Por quê? Porque é só hoje que existe. Então, o que eu quero ser melhor amanhã, que amanhã ainda vai chegar, que não chegou ainda, então não vou sofrer pelo amanhã, mas eu vou fazer o hoje. Para que quando chegar o hoje novamente, que vai ser o amanhã, né? Que não existe, que a gente fala amanhã, que ele vai chegar, ele vai ser o hoje. Então, tudo que eu faço hoje é resultado para mim hoje. Hoje e hoje. Tudo que eu tenho que fazer, que eu quero colher, eu planto hoje. Aqui, uma planta, quando você planta ela, você não colhe ela no momento. Ela tem vários processos. E assim somos nós também. Mas se a gente não buscar o primeiro processo, que é a gente buscar disciplina, que a gente buscar conhecimento, buscar sabedoria, é se levantar, é se mexer, parado nós não vamos conseguir nada, né? Então nós temos que partir para a ação. Se não temos disciplina, a gente não parte para a ação. Mesmo nas tarefas mais simples, às vezes na própria casa da gente, né, que a gente considera as tarefas mais simples, mas são tarefas que não acabam nunca. Então por quê? A gente não tem uma disciplina. A gente precisa se disciplinar. Até no nosso levantar, né, na hora da gente levantar, ter aquela disciplina de sempre acordar próximo do mesmo horário, para que a gente possa aproveitar melhor o nosso dia. Quanto mais eu durmo, mais eu perdi da minha vida. Quanto mais eu durmo, mais eu perdi tempo na minha vida. E tempo, gente, tempo é vida. Tempo não tem o que pague. Não tem como você fazer com que o tempo pare. Ele não para. Ele não para. A gente sabe disso, né? Ontem você está com 10 anos, amanhã já está com 100. O tempo não para. Então nós temos que fazer hoje, nos disciplinar, né? Começar. Nunca desistir. Sempre começar. Não deu certo? Parte para outra, mas nunca desanimar, nunca desistir. Sempre ir se disciplinando para que a gente possa buscando cada vez mais tudo na nossa vida, tudo. Conhecimento, entendimento, sabedoria, em todos os sentidos, né? 16. O preguiçoso se considera mais sábio... Olha, isso é terrível, hein? O preguiçoso se considera mais sábio do que 7 pessoas que respondem com tato. Ou seja, com sabedoria, com inteligência. Esse aqui, eu acredito ser o pior de todo. Por quê? Porque é aquele que não quer mudar. Por quê? E ele não muda, por quê? Porque ele se acha o melhor que todos. Ou seja, ele acha melhor que todos. Porque o 7 aqui representa a totalidade. Então ele não é melhor que o outro, não, ele é melhor que todos. Não tem ninguém que supera ele. Esse é o pior que existe, né? Ou seja, ninguém é melhor que ele. Ele mostra a arrogância, ele mostra o orgulho. Né? Tudo isso combinado com a negligência, porque não quer mudar. O pior é aquele que não quer buscar conhecimento, sabedoria, se acha superior aos outros. A preguiça gera pobreza. Lembra que a gente fala falando sempre aqui, né? O provérbio fala muito isso, né? A preguiça, ela gera pobreza. Então, a pobreza é o que? É resistência. Resistência à mudança. Resistir àquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós, né? Você como filho, você como filha, não deve resistir, né? Então, com resistência, com indisciplina, você não cresce, tanto física, moral e espiritual. Não cresce, nem física, nem moral, nem espiritualmente. O que faz, né, o que nos faz uma pessoa totalmente apática, uma vida apática a nossa vida e apática a vida dos outros. É aquela pessoa que tanto faz chover como fazer sol, como frio ou calor, para ela tá do mesmo jeito. É uma pessoa que não tem... É pior, né? É pior de todas. Pior de todas. Porque ela tem um orgulho muito, muito forte e esse orgulho não se deixa disciplinar, esse orgulho não deixa aceitar o novo, não deixa fazer as mudanças, transformações que nós precisamos, né? Porque nós precisamos, na verdade, nos transformar. Né? Mudança, eu já disse, mudança não adianta, que mudança você pode mudar hoje de lugar uma coisa, você volta de novo no mesmo lugar depois. A transformação não. Transformação. Tem em Romanos, se eu não me engano, Romanos 12, que ele fala, Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Acho que é Romanos 12, 2.
Tô ficando boa já, hein? Olha lá, 12 e 2. Tá vendo? Olha que lindo isso aqui, ó. Não vos amolde a estruturas desse mundo, mas transforme-se, ou seja, não se adapte, né, às estruturas desse mundo, ou seja, não fique resistindo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, a fim de quê? De distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele e o que é perfeito. Veja. Não nos amoldemos às estruturas desse mundo. Não nos amoldemos à resistência. Não nos amoldemos à soberba, à ignorância. Busquemos cada vez mais conhecimento, porque se a gente não buscar, a gente não vai conseguir descobrir o que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. E aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor é o que vai nos fazer reinar um dia com eles. Com Ele. É o que nos faz reinantes aqui. E é o que nos vai fazer reinar com Ele também. Eu digo com eles porque é a Trindade, né? Mas com Ele, com Jesus aqui quando Ele voltar. Né? Então veja, nos transforme, né? A transformação. Jesus disse lá para Nicodemos, né? Você tem que nascer de novo. Nascer de novo. A Bíblia é maravilhosa, gente. Se a gente conseguir entender o recado que Jesus queria passar para a gente, é maravilhoso. Mas com resistência, com a preguiça, com a inércia, você não vai conseguir. Sinto te dizer. Então vai, levanta da cadeira e vai lutar. E vai transformar. E vai ser uma pessoa nova em Cristo. Né? Uma pessoa que busca aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Tudo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor, gente. Isso volta pra gente triplicado, quadruplicado, que eu já nem sei mais quantas vezes. Continuando então agora. 17. Agarra um cão pelas orelhas quem se mete em briga alheia. Putz. Isso é fogo, né? Aliás, você não deve nem brigar e nem começar briga, muito menos se meter em briga alheia. Se você puder orientar, ajudar a pessoa, você ajude. Mas não se envolva com briga alheias, né? Porque você se metendo em questões alheias é como você agarrar um cão bravo pelas orelhas. Imagina, você agarrar um cão aqui, ele vai te matar, né? Você não foi chamado para entrar em guerra que não são suas. Ah, mas eu quero ajudar todo mundo, eu gosto de ajudar todo mundo, então tá. Então você ajude, se der conta de ajudar você e os da sua casa, você ajudou muita gente. E você vai se tornar um exemplo com isso. E aí sim você vai poder ajudar outras pessoas. Nosso exemplo é a melhor forma da gente se meter na briga alheia. Né? Muitas vezes não cuidamos nem de nós mesmos, nem dos nossos problemas, da nossa prosperidade, da nossa saúde, da nossa alimentação. E sabe por quê? Porque falar é fácil. Até papagaio fala, né? Falar é fácil. Mas o que Deus quer de nós é o quê? Execução. É executar aquilo que eu ensino para os outros. É viver aquilo que eu falo. Eu posso estar ensinando as pessoas, porém quando eu meto na vida dos outros, eu estou querendo o quê? Resolver do meu jeito o problema dos outros. Achando que o outro não é capaz de resolver, que sozinho ele não pode acabar com as brigas, né? E então o que eu disse já no começo, o melhor é ser exemplo com minhas atitudes do que se meter na vida dos outros. O exemplo cura, o exemplo salva, o exemplo transforma. É o exemplo. É o exemplo. E eu acho engraçado, assim, e maravilhoso. Não é nem engraçado, né? É maravilhoso. E eu fico muito feliz com isso. E eu vou comentar aqui. E a pessoa vai saber de que eu estou falando dela. Nós fazemos o nosso curso bíblico, nós temos um estudo que a gente faz, né? Todo mundo sabe e ninguém sabe ao mesmo tempo, então todo mundo se ajuda. Então a gente faz esse estudo, a gente senta, conversa, discute, e a gente vai percebendo o crescimento das pessoas, né? A transformação das pessoas. E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Porque é isso que Deus quer, e é isso que nós precisamos fazer, e é isso que nós precisamos buscar cada vez mais. Então a gente fala, e ontem a gente teve um nosso encontro.
E a gente fala muito de jejum, a gente fala de jejum e faz o jejum. Eu e meu marido, nós fazemos muitas vezes jejum. Eu e meu filho também faz, né? Então, nós fazemos jejum. Toda semana a gente pega um dia na semana ou faz, às vezes a gente faz 3 dias. Às vezes, meu marido já fez 5 dias em jejum só com água. E aí a gente tem pessoas no grupo que falaram assim, nossa, eu não consigo nem fazer, às vezes para fazer um exame para mim é difícil ficar sem comer. E ontem eles chegaram e falaram assim, nós estamos de jejum. Isso é muito emocionante, eu me emociono até a ponto de chorar. Por quê? Porque o exemplo cura, o exemplo salva. Não adianta a gente falar uma coisa, mas não fazer. E todo mundo é capaz, porque você é filho e filha de Deus. Todos nós somos capazes de fazer aquilo que você quiser. Só que, desde que seja bom. Todo mundo é capaz de fazer o certo e o errado, com certeza. Mas com Deus nós buscamos fazer sempre o que é correto. Então você consegue tudo na sua vida. Não reclame, porque a reclamação ela não chega até Deus. Pelo contrário, ela chega até o inimigo. E o inimigo vai dar aquilo que você está reclamando. Porque quem reclama está clamando 2 vezes, né? Está clamando 2 vezes aquilo que você está falando. Se você está reclamando, você já está se lamuriando. Então pode ter certeza que as lamúrias e as reclamações vão voltar para você. Então agradeça, 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 agradeça. Viva aquilo que você fala. O exemplo cura, o exemplo salva. Então é maravilhoso a gente perceber como as pessoas vão crescendo, se transformando. Coisas que você acha que você não é capaz de fazer. Mas você buscando sabedoria, buscando discernimento e entendimento, você consegue. Porque você é poderoso. Você não sabe o poder que você tem dentro de você. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita dentro de nós. E se ele ressuscitou Jesus, não tem o que ele não faça para transformar você, para nos transformar. Creia nisso, creia nisso. Isso é ter a verdadeira fé. É acreditar, mesmo que ainda não tenha acontecido, mas acreditar como se já tivesse acontecido. Porque o Deus Todo-Poderoso, em espírito e verdade, habita dentro de nós. Creia nisso fortemente em sua vida. E tudo aquilo que você quer vai ser transformado em sua vida. Vai ser conseguido em sua vida. E eu digo aqui para você, você aí que está sofrendo, você que está angustiado, você que está com uma doença aí que para os médicos são considerada incurável. Dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. E ele mandou te dizer que ele não vai deixar você ser superado por essa doença. Você vai vencer essa doença. Você vai vencer tudo aquilo que está te machucando, te magoando nesse momento dentro de você. Creia fortemente nisso. Acredite nisso. Eu não sei, mas Deus mandou te dizer isso. E você que estiver ouvindo, creia nisso. Porque é muito forte o que eu estou sentindo agora. E eu tenho certeza que você vai ser transformado com essa palavra, com o Espírito Santo que está dentro de você. Vai fazer com que você se cure, se transforme, seja uma nova pessoa renovada em Cristo. Creia nisso, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E ele ressuscitou Jesus. E ele vai te transformar. Te vai fazer uma pessoa nova. Te vai fazer uma pessoa sã. Porque Deus, Jesus, na cruz, levou todos os nossos pecados. E levou todas as nossas doenças e enfermidades. Portanto, ele te fez sã, perfeita. Então, busque e acredite nesse Deus que está aí dentro de você. Essa mensagem era para você. Então, continuando aqui agora, Provérbios 26, versículos 18 e 19. Para a gente ir fechando, né? Como alguém que se finge de louco e atira setas inflamadas, flechas é morte. Assim, flechas e morte. Assim é o homem que mente ao seu próximo e depois diz: foi só brincadeira. Gente, isso aqui é muito, muito, muito terrível. É muito terrível. Você já teve
Aliás, acho que é o único país, né, que tem o 1º de abril, o dia da mentira. É só um país que vive na mentira mesmo, né? Não é possível que em outros países tenha dia da mentira, né? Incentivando a mentira. Então, esse tipo de brincadeira não leva ninguém a ser feliz. Podemos muito bem ser felizes e alegres sem ficar com piadinhas, com trotes, com pegadinhas, né? Cuidado com que você entra quando você entra em certas brincadeiras, né? Só para não ser considerado chato, você acaba indo, né? Conforme a correnteza. Não. Nós já vimos notícias de pessoas morrerem às vezes por conta de brincadeira que virou coisa séria. Mentiras, enganos, brincadeira de mau gosto podem ser tão destrutivas quanto as armas. Ele fala aqui, olha o provérbio, gente. Provérbio não mente, né? Olha o que ele fala aqui. Como alguém como alguém que se finge. Opa, cadê? 18. Como alguém que se finge de louco e atira setas inflamadas, flechas e mortes. Veja, né? Então, são destrutivas, são como armas, né? Não é aceitável. Esconder a maldade por trás de uma piada não é certo. A integridade, né, e o respeito ao próximo deve sempre guiar nossas palavras e as nossas atitudes. A integridade. Nada de brincadeira, nada de, né? Conta alguma piada, não é uma piada, mas não fazer escárnio, né? De contar mentira, de falar mentira, de fazer... E muito mais assim, muitas vezes acaba sendo uma fofoca também, né? Aí depois você fala pra pessoa, é mentira, brincadeirinha. Não, cuidado. Cuidado com as brincadeiras, com os enganos de mau gosto, que são destrutivas como as armas. Aqui ele está falando das armas, setas inflamadas. Se você atira uma seta inflamada, o quê? Uma seta com fogo, né? Uma seta com fogo. E aí você vai o quê? Vai incendiar alguma coisa. Então cuidado. Cuidado com tudo isso na sua vida. E vá lá hoje, nós paramos por aqui. Vai hoje viver uma vida nova em Jesus. Uma vida transformada em Jesus. Uma vida que você sai da inércia, que você sai da cama, você levanta, você age e você louva esse Deus maravilhoso que te deu a vida, que te deu saúde, que te deu paz e que te dá todos os dias de sua vida. Creia no Senhor, creia no poder que há dentro de nós, creia no poder que há dentro de você e você vai viver o extraordinário que Deus tem para sua vida. Beijo no seu coração, fique com Deus. Muita paz, muita saúde para você, para sua casa, para sua família, para seus filhos, nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho. Muita paz, muita sabedoria, muito amor. Beijo no coração. Fica com Deus.